aí, tudo bem com vocês, galera? Eu aqui estou bem e eu espero que vocês aí também estejam bem. E eu vou contar aqui uma história minha mesmo, né, de quando foi que eu descobri esse tal empoderamento da mulher, como ele afetou a minha vida, né? Qual foi o momento exato que eu descobri que isso daí não passava de um conto de fada mal contado na minha vida. Eu era bem jovem, né? Casei muito jovem, como eu já falei em algum vídeo anterior, que eu morava no interior e é comum no interior as mulheres casarem bem mais cedo. E não podia ser diferente comigo. Porém, eu me casei e logo me deparei com uma situação aonde que o empoderamento da mulher gritou. Eu, de uma certa forma, no meu íntimo, na minha concepção feminina, eu nem sabia o que significava isso, mesmo porque eu não tinha acesso a informações, não tinha acesso a certos conteúdos, né? Igual hoje a gente tem em mãos, né? Então, eu nasci numa família onde que eu sempre via os homens trabalhando, sendo os provedores, e as mulheres geralmente tomando conta da casa, tomando conta dos filhos, enfim, fazendo suas atividades domésticas, e para mim aquilo ali era normal. Porém, no âmbito onde que eu vivia, não era comum faltar tanta coisa, porque no interior você acaba tendo acesso a muitas coisas. Então, e também eu convivia com mulheres muito sábias, aquelas mulheres de antigamente que conseguiam edificar os seus lares, que realmente eram sábias, né? E me deparei eu acredito até assim, eu não julgo ninguém, mas eu acredito que eu era uma mulher despreparada para me casar. Eu acho que eu não tinha uma preparação para assumir uma responsabilidade tão grande quanto essa. Mas enfim, foi o que eu fiz, porque era mais ou menos o padrão daquela cidade onde eu morava, e fiz. E um determinado momento, logo depois do meu, né, isso aí foi logo depois de eu ter me casado, né, eu percebi que na minha cabeça eu ia casar, eu ia ficar em casa, eu ia cuidar da casa e mais pra frente eu ia ter filho e enfim, eu ia viver aquela rotina que era natural ali naquela região onde eu morava. Gente, eu gaguejo um pouco, porém eu não consigo controlar. Vocês me desculpem, mas não desistam de mim, por favor. E aí então o que que acontece? Eu fiquei casada e me deparei com uma situação que a minha casa, na época, não tinha o que tinha nas outras casas. É lógico que quando você começa um relacionamento, principalmente quando você não tem uma preparação para isso, que foi o meu caso, que já é um erro aí, né? Já o primeiro erro se encontra aí. Você não tá tão preparada, mas você acredita que o casamento é um conto de fada e que tudo é mil maravilhas. Então aí já foi um ponto negativo. E eu me deparei com a necessidade dentro de casa de muitas coisas, até mesmo na questão alimentar. E se tem uma coisa que eu sou muito chata é com essa situação. E eu comecei a questionar isso, né? Ao meu ex-esposo, eu comecei a questionar. E a resposta que eu tive foi: aqui não tá faltando nada. E era muito comum eu ouvir da boca dele, de algumas pessoas: você tendo angu com feijão, você não passa fome. Angu, alguns lugares é conhecido, em Minas Gerais, aqui no nosso país, é conhecido como angu, e tem outras regiões que é conhecido como papa, papa não, perdão, não é papa, polenta, mingau, né? Na minha cidade é conhecido como polenta, né? Porque, enfim, não vem o caso. Então eu ouvi isso dele e aí eu ficava questionando, mas não foi para isso que eu casei. Não foi para comer polenta com angu, né? E aquilo começou a me preocupar. E eu não via nada além daquilo, e não era a realidade que eu tinha anteriormente, porque a gente talvez não tinha condições, mas eu sempre tinha como base minha mãe, que sempre correu atrás das coisas, entendeu? Que lutava
e quando ela não conseguia ter as coisas que eram necessárias, porque a minha história é o seguinte, meu pai, ele era doente, então ele, assim, até uma determinada fase da minha vida, ele foi o provedor da nossa casa, juntamente com minha mãe, que era uma mulher sábia, só que até um ponto. Depois meu pai ficou doente e minha mãe, ela tinha que fazer essa parte de ser também a provedora da nossa casa. Então, mais independente de qualquer coisa, nunca eu ouvi falar isso, que tendo arroz com feijão, tendo polenta com feijão, era o suficiente que ninguém passava fome. Então, isso soava para mim como algo até ameaçador, porque eu não me via dessa maneira. E tendo visto a minha mãe, por necessidade, sair para batalhar, para sustentar filho e tal, eu pensei, por que eu também não posso fazer isso? Pois bem, caí na besteira e fui trabalhar. E aí já começou a coisa dar errada por aí. Eu já comecei a trocar papel, porque na minha concepção, eu acredito que a mulher, ela fazendo e cumprindo as suas obrigações dentro de casa, não necessariamente ela tem que sair para trabalhar. Ela precisa ter sabedoria para edificar a casa dela. E o homem, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o protetor, entendeu? Ele tem que lutar para poder, né? A partir do momento que ele casa, ele tem que lutar, ele tem que defender a sua família, enfim, ele tem que proteger, ele tem que ser o provedor. E pro outro lado, a mulher, ela tem que fazer a edificação da sua casa, que é ser uma mulher econômica, ela tem que ser amorosa, ela tem que ser zelosa, caprichosa, tem que ser econômica. Então, eu acho que esse é um dos papéis principais da mulher na sua essência feminina. Assim eu fui criada e assim eu acredito que é o correto até hoje. E aí então fui para trabalhar e aí eu comecei a trocar papel. Ao invés de eu receber dinheiro para fazer a providência da casa, comprar as coisas, não, eu trabalhava e ainda assim dava o dinheiro na mão no caso do provedor, que era para ser o provedor, e ele que ia resolver as coisas. Só que isso criou um vício. Então, quando eu resolvi a ser uma mulher como eu acreditava que deveria ser, eu comecei a questionar, comecei meio que a acordar para a vida que eu estava ficando muito cansada com a situação, né? Ter que trabalhar fora, ter que cuidar da casa e etc. Aí veio filha, primeira filha, e aquilo começou a me sobrecarregar de uma tal forma que chegou um momento que eu comecei a questionar. E aí, então, a resposta que eu tive foi: vocês lutaram pelos seus direitos, vocês que querem fazer isso, eu não vou sustentar ninguém, entendeu? Porque o que eu tenho para oferecer é tal coisa. E aquilo não era o suficiente. Mas quando eu falo isso, não é que tinha tudo dentro de casa e que eu estava reclamando demais. Não, não era, porque realmente era inviável você ter filho, você ter uma casa e você não ter condições de colocar o básico dentro daquela casa. Então, eu tinha a necessidade de correr atrás, porque a minha responsabilidade já estava além do que eu podia imaginar. E tendo como referência a minha mãe, então eu achava que aquilo ali deveria ser natural. E ouvindo isso, que eu lutei para isso, aquilo pesava a minha consciência. Eu falava, nossa, é mais ou menos isso mesmo. E todo mundo estava naquela era que toda mulher achava que tinha que correr para trabalhar, que tinha que lutar, que tinha que disputar. Enfim, era aquela bagunça toda. Eu acho que foi mais ou menos aí que começou a bagunça. E eu não prestei atenção no desenrolar dessa situação aí. E meti a cara para trabalhar. E sempre ouvindo isso, que a mulher lutou para isso. Até que um dia eu falei, pô, eu cheguei a falar com ele, eu não lutei para isso não. Quem foi que lutou? Porque se eu descobrisse quem foi que inventou isso daí, eu tenho certeza que alguma coisa de ruim eu faria, porque eu não lutei para isso. E realmente, essa concepção já estava dentro de mim, do que é ser mulher na minha essência, o que é assumir a minha responsabilidade como mulher e o que era para mim um homem, como que o homem deveria ser como homem. Porém, o papel ali foi todo invertido. E, enfim, aí a minha história foi basicamente essa, mas foi ali o ponto onde eu descobri que eu estava fazendo um papel errado. E o final,
Como sempre, eu digo, nunca é bom, porque aquilo foi gerando um desconforto muito grande. E é muito simples. Quando você coloca essa carga nas suas costas, de ser empoderada, de lutar por tudo e por todos, você quer enfrentar o mundo, dá a sensação de que você tá com uma espada na mão numa grande guerra, querendo abraçar o mundo todo com a sua espada e o seu escudo. E o que acontece com as guerreiras no final? Elas saem machucadas ou feridas. E todo castelo tem o quê? Tem a rainha e o rei. E você acha que o rei, quando ele sai nas missões dele, que ele chega em casa, ele espera ter o que dentro de casa? Uma guerreira ou ele quer ter a rainha? Ele quer ter a rainha, porque a guerreira, como eu já disse, ela tá machucada e ferida. Então o rei ele vai querer a rainha, ele não quer a guerreira. Pode ser que em algum momento aí da história, né, muito raramente eu acredito, esse rei, ele pode até se envolver com a guerreira, mas a possibilidade é muito pouca. Então, eu acho que a moral da história é mais ou menos por aí. Então, a gente não deve inverter os nossos papéis, a gente tem que lutar, lutar mesmo, porque dentro da nossa essência a gente consegue ser muito importante, assumindo o nosso papel na sociedade como mulheres femininas e não querendo tomar o lugar dos homens em hipótese alguma, deixar que eles cumpram o papel dele na sociedade e que a gente cumpra o da gente, porque assim a gente vai resgatar valores que estão se perdendo cada dia mais. E é muito importante isso para nossa sociedade, porque não vai ser bom nem para o homem nem para a mulher que essa instituição acabe. Porém, a mulher ela tem que ser sábia na questão de edificar a sua casa. Aquilo que o homem colocar dentro da sua casa, você tem que edificar, você tem que multiplicar, você tem que fazer render, você tem que ser muito boa mesmo. Então, eu acho que é isso daí, gente. Um grande abraço. Obrigada por vocês estarem aqui comigo no meu canal. Se vocês estiverem gostando desse conteúdo, eu gostaria que vocês compartilhassem pelo menos com uma pessoa dos seus contatos que você acha que vale a pena você enviar para ele. E eu fico muito grata e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês.